Mildo, muito obrigado pela generosa introdução. Obrigado, Rodrigo e Mildo, pelo convite. Provavelmente teria uma forma melhor de terminar o ciclo do que eu, mas vamos lá. Eu vou tentar fazer jus às palavras do Mildo. Então, o que eu decidi falar aqui um pouquinho, eu intitulei como os efeitos das interações ecológicas em diferentes escalas temporais. E eu gostaria de começar voltando no tempo, já que a gente está falando de escala temporal, para fazer um pequeno agradecimento e uma homenagem ao Paulinho, que é digamos, o patrono desse ciclo de palestras, que, como o Mildo disse, foi o meu orientador de mestrado há mais ou menos 20 anos atrás. Então, quando eu cheguei para trabalhar com o Paulinho, o Paulinho, tipicamente, como vocês viram no ciclo de palestras, tem duas grandes linhas de pesquisa. Eu diria, interações ecológicas e comportamento animal. Eu me interessei, naquele momento, pelo tema de interações ecológicas e fui acabar trabalhando com as interações entre formigas e membracídios, aqui, que eu vou falar muito pouco hoje, mas eu queria contextualizar um pouquinho de onde eu vim, quando a gente está falando da orientação do Paulinho, né? Eu tenho muito a agradecer ao Paulinho. Eu acho que o Paulinho foi, talvez, a pessoa que despertou em mim, primeiramente, o interesse genuíno por interações ecológicas. Isso foi muito importante, vocês vão ver na palestra de hoje que eu vou trazer um pouco desse interesse numa escala outra temporal, que não a escala que foi a escala da minha tese de mestrado. E o Paulinho também foi muito importante, porque como a minha tese de mestrado era uma tese clássica do laboratório do Paulinho, um experimento simples, bem construído, claro, com perguntas claras. Então, uma outra coisa que eu trago, eu acho que foi iniciado e, de certa forma, surpreendente, depois, porque é surpreendente quando vocês verem o que é a minha linha de pesquisa hoje em dia, essa ideia de desenhar um experimento bem feito. Então, só para contextualizar, o que eu fiz na tese de mestrado, muito brevemente, eu estudei a interação entre essas duas espécies. A escala temporal era muito curta, era cerca de alguns dias, e o interesse aqui era entender a relação que essa formiga fornece proteção para esse membracídio, e o membracídio fornece alimento para a formiga. Isso o Paulinho já tinha estudado amplamente, e a pergunta em particular era, essa é a planta hospedeira, saber se o estado fenológico da planta hospedeira alteraria ou não o resultado da interação. E a lógica por trás era a seguinte: se a planta está florindo, tipicamente as fêmeas vão colocar os ovos na base da inflorescência, existe um aporte, possivelmente um aporte de nutrientes maior para produzir a flor e eventualmente os frutinhos, e talvez isso se traduza num melhor recurso para esse carinha, e isso talvez se traduza numa melhor proteção por parte das formigas. Então a ideia é que a escala temporal é muito curta, né? Eu não vou falar em detalhe, basicamente o que acontece no final de fato, a gente mediu, né? Eu medi quantidade de açúcar, quantidade de nitrogênio no floema, era mais rico de fato do que se a gente comparasse com uma planta sem inflorescência, só que o que acontecia é que os membracídios retinham esse alimento e não havia nenhuma diferença da sobrevivência por parte das formigas. As formigas eram importantes, se você removesse as formigas, os caras morriam mais, mas a planta não mediava a interação, pelo menos nessa escala temporal. Pois bem, a linha de pesquisa é uma escala temporal muito mais ampla. Nessa tese de mestrado eu estava olhando os efeitos há cerca de um mês, que obviamente poderiam ter efeitos de seleção natural e assim por diante, mas a escala de observação era de dias. A minha linha de pesquisa agora, a escala de observação é de milhões de anos, tipicamente. E o que eu vou falar aqui, só para dar uma ideia, porque eu acho que boa parte das palestras que vocês viram no ciclo eram bastante distintas, pelo menos em termos de escala temporal. Talvez das que eu vi, a que tenha chegado mais próxima foi a do Rodrigo, que já fala um pouco mais de microevolução. Mas no meu caso, estou falando de macroevolução. Então, quais são as perguntas que eu vou tratar um pouco aqui hoje? Qual o papel das taxas de especiação e extinção na biodiversidade? O que controlam essas taxas? O efeito das interações ecológicas, e aqui um pouco do legado do interesse do Paulinho. E, por fim, quais os limites metodológicos das abordagens que a gente utiliza. E aqui também tem um legado do Paulinho no sentido experimental, porque tipicamente quando eu abordo essa questão, eu desenho um experimento digital para testar como os métodos funcionam. Então esses são os dois pontos, eu acho que conversam um pouquinho com a minha experiência com o Paulinho. E o que eu utilizo para responder essas perguntas? Registro fóssil, filogenias moleculares, dados de distribuição de espécies, dados ecológicos ou morfológicos tipicamente coletados a partir da literatura primária ou
de visitas em museus e, por fim, simulações numéricas. Então, o que na realidade eu me propus a fazer aqui hoje foi falar rapidamente de 3 trabalhos, e o que une eles é que todos eles tratam do efeito de interações ecológicas na biodiversidade. E eu, por escolha, tentei simplificar ao máximo a parte metodológica para a gente não ficar preso, e vamos ver se dá para caminhar nesses 3 exemplos aqui. Então, primeiro eu vou usar dados de filogenia e dados ecológicos obtidos da literatura primária. Esse trabalho é um trabalho liderado pela Isabel Mujica, que era uma aluna de doutorado no Chile, que veio fazer o sanduíche no meu laboratório. E o que a Isabel estava interessada, de forma mais ampla, era a interação entre plantas e micorrizas. A tese dela tinha capítulos mais relacionados com a ecologia dessa interação, e ela se propôs a vir aqui e falar e investigar será que existem algum sinal de que essas interações ecológicas afetam a dinâmica de diversificação numa escala profunda. Então, o título do trabalho seria Seed Plant Families with Diverse Mycorrhizal States Have Higher Diversification Rates. Vocês já sabem boa parte do resultado do trabalho da Isabel, mas vamos caminhar um pouquinho. Então, a ideia aqui é que essa interação ela é antiga e se acredita que tenha sido importante, inclusive, para a colonização do ambiente terrestre. Hoje, cerca de 86% das espécies de planta têm uma associação com micorriza. Essas associações são de diferentes tipos, e diferentes associações promovem diferentes vantagens ecológicas, por exemplo, ser mais hábil em sequestrar fósforo, ou esse é um tipo de micorriza. Um outro tipo de micorriza pode auxiliar no sequestro de nitrogênio. Um outro tipo de micorriza pode auxiliar que a planta sobreviva num ambiente de solo muito ácido e assim por diante. Então, existe uma variação ecológica que está associada aos grandes tipos de micorriza. E quais são esses tipos? São basicamente 4. Um que a gente chama de arbuscular, que supostamente seria o estado ancestral, mas um outro chamado ectomicorriza, um especializado em orquídeas, e um ericoide, micorriza ericoide, e algumas plantas não têm micorriza. Então o que a gente fez foi olhar, será que a associação preferencial com esses diferentes tipos de micorriza, ou mesmo a ausência, interferem ou afetam a dinâmica de especiação e de extinção a longo prazo. Então, a Isabel tinha mais precisamente 2 perguntas específicas. A primeira é se linhagens que estabelecem relações específicas têm taxas distintas de diversificação. Em algum nível, isso está se preocupando em entender se alguns tipos de micorriza funcionam como adaptações chaves em que a eventual evolução daquilo resulta numa explosão do número de espécies. A segunda pergunta é se existia uma relação entre a variabilidade da micorriza, ou seja, a variabilidade das interações e as taxas de diversificação. Em algum nível, isso remete à ideia de que talvez aquelas linhagens que conseguem trocar o estado de associação tenham uma maior labilidade, ou se alguém quiser, evolvabilidade, e isso resulte numa maior diversificação de espécies. Então, são 2 perguntas relacionadas. Então, o que a Isa fez? A Isa foi lá e construiu uma enorme base de dados em que ela conseguia descrever a associação entre uma espécie de planta e um tipo de micorriza, naqueles 4 tipos que eu falei para vocês. Na realidade, o trabalho da Isa foi facilitado porque esse sujeito aqui, ou essa sujeita, não me lembro se é um homem ou uma moça, e seus colaboradores fizeram uma primeira compilação, mas ela juntou isso com alguns trabalhos e a gente resultou numa base de dados de 6.450 espécies em que a gente sabe qual é o estado da micorriza que aquela espécie de planta se associa. Uma crítica, isso é uma parte bacana do trabalho, e foi ideia da Isa, uma ótima ideia, uma crítica comum a esse tipo de abordagem, que é o tipo de abordagem que a minha linha de pesquisa eventualmente se coloca, que é a gente usa grande base de dados, a gente coleta os dados de base de dados, aí se tiverem erros aqui, não, se você der para um especialista, e aliás isso aconteceu com a gente na primeira submissão do paper, essa planta aqui não associa com essa micorriza aqui. A gente estava ciente disso, infelizmente o revisor não percebeu, mas o que a gente fez foi que a gente introduziu numa análise de sensibilidade 20% das plantas, como se 20% das plantas estivessem com a associação errada. Né? A gente simulou a crítica que tipicamente a gente recebe. E o resultado, não vou mostrar, mas o resultado é que isso não interfere em absolutamente nada no resultado final. Infelizmente o revisor não percebeu, ele percebeu que aquela planta não era aquela micorriza, mas
Mas enfim, mas essa é uma ideia que eu achei sensacional da Isa, que é que se você está preocupado com potencial problema, você abraça o problema e incorpora essa incerteza na sua análise. Isso vai ser um tema que vai aparecer também na segunda parte aqui. Pois bem, então o que a gente tinha é que a gente conseguiu classificar 259 famílias de planta, ou melhor dizendo, existiam dados para 259 famílias de planta, ou espécies que pertenciam a 259 famílias de plantas. A gente tinha um critério que reduziu isso aqui porque a gente não queria, por exemplo, eu tenho uma espécie de planta nessa família, então eu vou dizer que essa família é Ectomitorrhiza. Não vou fazer isso. A gente tinha um certo threshold que dizia, tem que ter X% de espécies que descreve, como se fosse uma amostragem. A amostragem daquela família tinha que ser mais do que N igual a 1, mais do que N igual a 8, nesse caso. Aí o que a gente fez foi uma primeira análise mais simples, em que a gente caracterizou cada família como pertencendo a um desses 4 tipos, usando, de novo, um valor de corte. Se aquela família tem mais de 60% ou 60% ou mais, a gente vai chamar que essa família tem esse tipo de micorriza. A gente também fez análise de sensibilidade, aumentando até 90%, os resultados também não se alteram. E a outro tipo de métrica que a gente mediu, isso aqui tratava da primeira pergunta. Será que alguma dessas famílias aqui tem uma maior taxa de diversificação? Essa era a pergunta número 1. A pergunta número 2 era, será que famílias que têm uma maior variabilidade da associação têm maiores taxas de diversificação? A gente calculou essa variabilidade calculando o índice de Shannon para as associações de micorriza dentro de cada família. O outro lado da moeda é que a gente precisava de uma filogenia molecular para estimar, portanto, as taxas de diversificação. Esse foi o método usado, não vou entrar em detalhe, é um método bastante simples, que tem várias premissas, mas ele só requer 2 quantidades: número de espécies e a idade do grupo. Então, a idade do grupo a gente obteve dessa filogenia com 31.749 espécies de planta, que está muito longe de ser uma filogenia completa, mas, para o nosso propósito, ela é bastante razoável, porque ela acha que tem, se não todas as famílias de plantas, quase todas as famílias, pelo menos, de angiospermos e gimnospermos. A gente teve um novo cuidado aqui também, porque essa quantidade aqui, a idade do grupo, vai ser melhor ou pior estimada se você tiver mais ou menos espécies dentro daquele grupo. Então a gente teve um novo cuidado, a gente teve um cuidado de incluir somente aquelas famílias em que tinha uma boa representação no nível de espécie ou de gênero, melhor dizendo. No final, isso reduziu o número de dados para 106 famílias, ou seja, a gente tem informação razoavelmente boa para 106 famílias, seja para as taxas de diversificação, seja para a caracterização da associação ecológica com as micorrizas. Aí toda aquela papagaiada, testa para sinal filogenético, as análises foram feitas por curiosidade, sem corrigir para a filogenia, mas uma nova filogenética, um modelo linear filogenético também, e os resultados primeiros estão aqui. Aqui, um plot de dispersão de box plot, mostrando que não existe diferença significativa entre os diferentes tipos de micorriza do ponto de vista da taxa de diversificação. O grupo que parece ter maior taxa de diversificação, na realidade, é aquele em que não é especializado numa micorriza. Então, isso aqui já sugere, de cara, que a evolução de preferencial de um desses tipos de micorriza não parece se comportar como uma adaptação-chave. Mas o que parece estar acontecendo é que, quando você é capaz de trocar as micorrizas, você consegue, existe uma associação, melhor dizendo, com uma maior taxa de diversificação. Isso foi, acho, melhor testado quando a gente fez uma correlação, uma regressão, melhor dizendo, entre a taxa de diversificação, levando em conta diferentes aspectos, e o índice de Shannon dos estados de micorriza. Então isso aqui mostra, talvez melhor do que a nova, porque aqui a gente teve que categorizar as coisas. Isso aqui mostra que existe, aparentemente, uma associação positiva. Quanto maior a diversidade de micorrizas, maior a taxa de diversificação. Então, o que a gente conclui rapidamente aqui dessa primeira parte é que parece que não existe nenhum tipo de micorriza específico que estaria associado a altas taxas de diversificação. E como eu disse, portanto, a gente não tem evidência de que essa associação, que claramente foi importante para as plantas, não
se comportou, pelo menos do ponto de vista macroevolutivo, como uma inovação-chave no sentido de produzir uma enormidade de espécies após a aquisição dessa associação ou dessa interação ecológica. Por outro lado, a gente viu essa associação entre heterogeneidade e altas taxas de diversificação, que a gente interpreta, com muito cuidado, como talvez uma evidência de que aquelas linhagens, seja por que motivo for, que foram capazes de facilmente trocar o estado de associação, resultaram em uma maior taxa de diversificação de espécies. Legal. Então a gente vê um efeito interessante aqui da potencial de troca de interações ecológicas. O segundo trabalho é um trabalho que é o resultado, é um trabalho em andamento, assim, aperte o cinto do piloto sumiu, porque, num certo sentido, a gente foi foi ontem, que eu comecei a ver os resultados, mas assim, eu gosto de apresentar o que eu estou fazendo agora. Então, assim, porque eu acho que assim, a minha oportunidade de ver o que está acontecendo. Eu vou quebrar essa minha promessa na última parte, mas eu queria, bom, pelo menos tem que ter alguma coisa que eu entenda um pouco. Isso aqui a gente está tentando entender o que está acontecendo. Isso é, sei lá, talvez a quarta aqui, tem encarnação do terceiro capítulo do Gustavo, que liderou esse trabalho, e tem a participação do Miúdo também. Então, a gente queria estudar aqui, e esse aqui é cabeludo mesmo, porque é realmente complexo esse trabalho. O cabeludo até casou aqui com a rede, mas a ideia era entender o seguinte: será que existe algum efeito, por menor que seja, e provavelmente ele é pequeno, entre a dinâmica macroevolutiva e a montagem de redes ecológicas? Então, como é que a gente chegou a essa ideia? Talvez a forma mais simples de explicar: será que existe uma associação entre as espécies que são mais centrais na rede? Que na minha ignorância sobre redes significaria aquelas espécies que conectam várias outras espécies, de certa forma poderia dizer que são importantes para a existência da rede em si. Se você remove aquela espécie, uma série de serviços ecológicos são removidos ao mesmo tempo. Será que essas espécies pertencem, ou existe uma tendência a essas espécies pertencerem a linhagens que são evolutivamente mais estáveis? No sentido que elas vão estar ali, eventualmente essa espécie aqui se extingue, mas ela pertence a uma linhagem que produz várias espécies. Então, rapidamente, uma outra espécie pode chegar e assumir o papel ecológico daquela espécie. Então, a ideia é que talvez existiria, e como eu disse, eu acho que se existir, é um efeito pequeno, mas talvez existiria uma associação em que as linhagens que estão no centro da rede, tipicamente vêm as espécies, que estão no centro da rede, tipicamente vêm de linhagens mais estáveis evolutivamente. A gente vai testar isso, tentando ver se existe uma associação entre uma métrica macroevolutiva, que vai medir estabilidade, e uma métrica de rede, que vai medir a centralidade da espécie naquela rede. Então, Miúdo nos ajudou muito, continua nos ajudando. A gente tem uma série de métricas de rede, e a gente acabou escolhendo algumas métricas, já vou falar. E cada espécie da nossa base de dados, então, de cada rede, foi caracterizada com 3 métricas de rede. A gente tem, se não me engano, 34 redes ecológicas de aves e plantas, nesse caso, dispersores, espalhadas de forma razoável pelo mundo. Então, o que a gente fez? A gente usou, para aqueles que gostam de métricas de rede, a gente usou o grau, closeness e essa métrica, então eu nunca tinha ouvido falar, CATS, que parece, pelo que eu entendi, parece com closeness, mas pesa um pouco a distância da interação entre as espécies. Então, o que eu tenho aqui, a gente foi para cada espécie que pertence a uma rede, ou mais de uma rede, e caracterizou a centralidade daquela espécie, usando essas 3 métricas, fez um PCA, então a gente tem uma mega medida de centralidade, que resume a variação toda encontrada nessas 3 métricas aqui. Se eu não me engano, 82% da variação, 80% da variação é explicada pelo primeiro componente. Então, o que eu estou mostrando aqui é essa variação, que eu quero mostrar 2 coisas. A primeira, parênteses, o guru, o mago das figuras, é o Gustavo. Quem tiver dúvida, pergunta ggplot e assim por diante é o Gustavo. Então, essas figuras dessa parte são todas do Gustavo. Mas o que o Gustavo fez nessa figura aqui, e a gente está tentando entender um pouquinho, essa parte aqui é até razoavelmente fácil. Mas é o seguinte: cada pontinho aqui é uma espécie, e se é um pontinho, é que essa espécie está presente numa única rede. Se você tem uma situação como essa, é que a espécie está presente em várias redes. Então tem um primeiro problema metodológico aqui,
que é, assim, ignorância seria sensacional, né? Se a gente não soubesse disso, cada um é um ponto, vamos lá e vamos fazer. Mas o problema é, se você vai fazer uma regressão, e você tem que ter um ponto individual, qual é o valor que eu vou atribuir do papel ecológico para uma espécie que está em múltiplas redes? Então, esse era um primeiro desafio metodológico que a gente está tentando resolver, e por isso, em parte, por isso, as várias encarnações desse capítulo. Mas então o que vocês podem ver é que existem algumas espécies que têm variação intraespecífica razoável, né? A gente vê esse cara aqui, bom, é difícil ver a linha, mas parece que tem uma variação considerável. E algumas espécies estão até em 6 redes. E aqui é a filogenia correspondente a essas espécies de aves. Então a gente foi também lá, então cada espécie de ave que estava presente na nossa base de dados foi caracterizada do ponto de vista do seu papel ecológico. Cada espécie foi caracterizada do ponto de vista da taxa de especiação e de extinção a partir de uma filogenia de cerca de 10 mil espécies de aves. Aqui é simplesmente a mesma filogenia, só que removendo as espécies que não estão presentes nas bases de dados ecológicas, para a gente ter uma ideia da magnitude, do tamanho da base de dados. Então, com taxa de especiação e extinção, a gente calculou essas duas quantidades aqui. Vou falar primeiro dessa que é mais simples, que é simplesmente a taxa líquida de diversificação, que é especiação menos extinção. E eu vou usar essas duas coisas como uma medida ou uma métrica que vai estar associada ao que eu estou chamando de estabilidade evolutiva. A ideia aqui é o seguinte: se a taxa de diversificação é muito alta, eu estou produzindo um monte de espécies. Se uma espécie some, eu tenho uma outra espécie para entrar no lugar daquela espécie. Então, quanto maior o R, entre aspas, maior o que eu estou chamando de estabilidade do ponto de vista da rede, ou da necessidade de uma espécie que pertence àquela linhagem, que supostamente tem ecologias similares. A outra, que para mim é mais intuitiva até, é a fração entre extinção e especiação, que nesse caso vai variar de 0 a 1, quando for 1 é que a extinção é o mesmo valor da especiação, e isso deve ser extremamente instável, porque a qualquer momento uma linhagem dessa eventualmente pode bater no 0 e acabou. Você perdeu a última espécie, você perdeu aquela linhagem. Então a gente chama isso de epsilon. Enfim, só o nome da letra grega ali. Então, de novo, o que a gente vai ver é se existe uma associação entre uma medida de estabilidade evolutiva e uma medida do papel ecológico. Centralidade versus epsilon, por exemplo. Nesse caso, a previsão é que as espécies mais centrais têm valores de epsilon menor, porque quanto menor o valor de epsilon, menor é a contribuição da extinção. Como eu falei, os desafios metodológicos são, por exemplo, incorporar a incerteza filogenética. A gente tem 100 árvores que têm que ser incorporadas porque a gente, uma hipótese filogenética é uma hipótese filogenética, aqui a gente tem 100 hipóteses filogenéticas. A gente tem que incorporar a variação intraespecífica e a gente incorporou também, isso aqui eu não vou tocar aqui, variáveis abióticas também, para ver se elas explicavam parte dessa associação. Então, o primeiro resultado é intuitivo, é que existe, estou mostrando aqui o resultado para uma única réplica da análise. Existe uma associação até razoável, os pontos, é difícil de ler essa reta nesses pontos, se alguém tiver dúvida eu explico já, porque esses pontos são os pontos brutos. Isso aqui tem que corrigir para a filogenia, tem que corrigir para uma série de outras variáveis que estão variando, mas existe, a princípio, uma relação negativa entre centralidade e estabilidade macroevolutiva. Sobre essa métrica. Esse próximo resultado, que é um resultado que eu não consigo entender ainda, tenho uma ideia, em que existe uma relação negativa também entre a taxa de diversificação e o papel ecológico. Então, quanto maior a taxa de diversificação, mais periférica é a espécie. Estranho, bizarro, mas acho que eu acho que a explicação é a seguinte: existe uma associação entre essas duas variáveis, em que quanto maior o R, e, portanto, provavelmente maior em termos absolutos, o que compõe o R, que é a especiação e a extinção, maior também é o epsilon. Então, se você tem um epsilon de 1, em que a taxa de extinção e especiação é igual, você pode ter um epsilon de 1 quando a extinção é 0,01 e a especiação é 0,01. O epsilon é 1. Você pode ter um epsilon de 1 quando a especiação é 10 e a extinção é 10. Num cenário em que a magnitude das coisas é muito maior, eu acho que é um cenário mais volátil em termos de macroevolutivos. Porque quando você foge da média, você extingue um monte de espécies e eventualmente você bate no 0 e a sua linhagem foi embora. Eu acho que é isso que explica aqui, mas ainda está um pouco nebuloso para a gente entender. Vai ter que olhar um pouquinho para frente.
Mas isso aqui é o resultado de uma única réplica filogenética. Se a gente olha para as várias, aqui o que eu estou mostrando são os valores desse slope, dessa inclinação, incorporando toda a incerteza que existe por trás da nossa análise. Então o que a gente vê não é um resultado altamente contundente, mas é uma indicação razoável de que esse slope é diferente de zero. A distribuição desse slope está desviada para o negativo, e também o do net diversification. Existe uma interação, como eu falei aqui, por isso vem aquela interpretação, uma interação entre net diversification e epsilon. Aqui só uma outra forma de mostrar, de novo, só para chamar a atenção que o resultado que surgiu até o momento é que parece existir, pelo menos quando a gente olha sobre essa métrica, parece existir de fato uma associação. Lógico que isso não vai explicar toda a variação, é impossível que isso explique toda a variação da estrutura das redes, mas parece ter um efeito de tempo profundo na montagem de redes ecológicas. E que aquelas linhagens que são mais centrais, tipicamente pertencem, as espécies, que são mais centrais na rede, tipicamente pertencem a linhagens mais estáveis no tempo evolutivo. Legal. Então agora eu vou falar sobre um último trabalho, acho que dá tempo, que utilizou o registro fóssil para estudar também interações ecológicas de forma bem mais indireta, eu diria. E aqui é o trabalho que foi liderado pelo Matias, quando era pós-doc no meu laboratório. Hoje o Matias é professor na Unicamp. E esse foi publicado ano passado. O título é Interactions within and between clades shape diversification of terrestrial carnivores. Então, a ideia é a seguinte: quando a gente fala de macroevolução, a gente não observa as interações ecológicas, né? Nos trabalhos de filogenia molecular, a gente observa as interações ecológicas hoje em dia e reconstrói o que seria as interações ecológicas no passado. No registro fóssil é um pouco, nesse aspecto, é um pouco mais complicado. Você não vai observar nenhuma interação ecológica a não ser a partir da morfologia ou a partir de uma inferência do que você sabe hoje em dia. Você assume, olha, esse cara tem esse comportamento aqui e tem essa morfologia, ele é parecido com esse fóssil que tem essa morfologia, talvez eles tenham mais ou menos a mesma ecologia. Então é um pouco complicado falar de mecanismo, em particular nesse caso, dos mecanismos que definem e resolvem as interações ecológicas no registro fóssil, mas a gente tenta abordar isso de forma indireta. Então, tipicamente, o que seria um padrão que alguns paleontólogos interpretam como possivelmente resultado de uma interação ecológica, no caso, competição entre espécies. É um padrão que mostra que o número de espécies de uma dada linhagem entra em equilíbrio. Isso aqui pode ser gerado por outros padrões, mas pode ser também interpretado, e vem sendo interpretado, como resultado de uma capacidade de suporte. Uma ideia que a gente roubou de ecologia de populações, né? O modelo mais simples seria o modelo logístico, em que a taxa de diversificação ou de nascimento de indivíduos e morte de indivíduos, se a gente estiver falando de uma população, diminui conforme a população se aproxima da capacidade de suporte. Existe uma capacidade de suporte porque existe um número limitado de recursos quando a gente fala de uma população. Então essa ideia foi transposta num nível macroevolutivo em que talvez exista um número limitado de nichos, entre várias aspas, ou de diferentes recursos, e eventualmente uma linhagem atinge esse equilíbrio. Então, uma evidência indireta, bem indireta, de que talvez competição seja importante entre espécies distintas é que, tipicamente, a gente encontra para vários grupos equilíbrio de diversidade, pelo menos durante um bom tempo. Então, a gente chama isso de processos dependentes de diversidade, em que a diversidade do clado em si, de interesse, é o que é relevante. Como a gente fala também numa população, o que interessa é a abundância de indivíduos dentro daquela população. A gente vai quebrar essa premissa já já. Uma outra evidência, talvez um pouco menos indireta, é que a gente tem evidência de que a taxa de especiação e a taxa de extinção estão negativamente relacionadas. Desculpa, especiação, nesse caso a extinção é positiva, isso aqui para dois grupos, estão negativamente relacionadas com o número de espécies. Isso é um pouco melhor do que simplesmente mostrar uma curva que atinge o equilíbrio de diversidade, né? Tá aqui. Aqui a gente vê que de fato existe uma resposta. Aumenta o número de espécies, diminui a taxa de especiação. Isso com modelos estatísticos a gente pode mostrar que existe uma associação significativa.
E no caso de extinção, tipicamente quando existe uma associação, ela é positiva. Aumenta o número de espécies, diminui. Aumenta o número de espécies, aumenta a taxa de extinção, né? Lembra um pouco MacArthur e Wilson, teoria de biogeografia de ilhas, só que aqui a gente está falando de extinção e especiação. Existe um ponto de equilíbrio aqui. Então a gente encontra essa evidência no registro fóssil. Só que o que eu quero discutir aqui é a possibilidade, não que a competição entre espécies dentro de um clado seja a única interação ecológica relevante em determinar o equilíbrio de diversidade, mas talvez a interação entre clados diferentes. Essa é uma ideia relativamente antiga na paleontologia, que eles chamam de ou active displacement ou passive displacement. O active displacement, que é o que interessa para a gente, a ideia é que existe um clado, está indo muito bem, obrigado, eventualmente atinge equilíbrio de diversidade, surge um novo clado, seja por evolução, seja por migração de um outro continente. Esse cara começa a aumentar o número de espécies, é um competidor mais eficiente e leva à extinção o primeiro clado. Uma analogia, assim, a competição entre marcas de carro. Tem um carro lá, lançou o primeiro carro, Ford, agora chegou os carros japoneses, acabou para o Ford. E quem começa a dominar o mercado, quem começa a dominar o meio ambiente, seria um clado novo ou um tipo de carro novo. Então o que a gente fez foi testar essa ideia em colaboração com Daniele Silvestro, usando carnívoros da América do Norte e da Eurásia. Então, a gente compilou uma base de dados enorme, que continha 12 famílias de carnívora, 980 espécies a partir... Isso só foi possível, diga-se de passagem, porque existem iniciativas da comunidade paleontológica de gerar grandes bases de dados, as duas mais famosas, o PBDB e o NAU, que é uma equivalência, digamos assim, ao GenBank, só que aqui são dados do registro fóssil. Uma equivalência com várias aspas. Mas, enfim, existe essa disponibilidade de dados. Então, a gente baixou esses dados, fez uma curadoria da qualidade dos dados e assim por diante, e desenvolveu um modelo bayesiano. Quem desenvolveu, Daniele Silvestro desenvolveu, eu ajudei um pouco, mas Daniele Silvestro que fez de verdade, em que eu não vou entrar em detalhe, mas a ideia é que você começa, os seus dados brutos são ocorrências fósseis, um registro espaço-temporal que uma espécie existe num lugar e no tempo, e assim por diante. Com isso, você utiliza um modelo subjacente de nascimento e morte para estimar, simultaneamente, a taxa de preservação, o tempo de surgimento e o tempo de extinção de uma dada linhagem e as taxas de especiação e extinção. Com isso, a gente pode também complicar o modelo e ver se essa variação de especiação e extinção está associada, por exemplo, com a variação do número de espécies. Por exemplo, aqui, a gente tem a taxa de especiação, ela é fruto de uma taxa inicial menos o efeito de uma outra espécie. Então, o parâmetro que a gente fala é esse G, que é como se fosse a inclinação da reta entre o número de espécies e a taxa de interesse. Se eu aumento uma espécie, eu diminuo a taxa de especiação, por exemplo. Então, a gente está tentando estimar esse valor para ver se existe evidência de processos dependentes de diversidade. Só que o que a gente está fazendo aqui é estimar esse valor não só para a linhagem foco, mas pode ser que a diversidade, como eu disse, de uma espécie de uma outra linhagem afete a especiação dessa linhagem. Então, esse modelo permite que a gente procure evidência de interação ecológica somente dentro das espécies da linhagem de interesse ou entre linhagens distintas. Legal. Então, o que os resultados sugerem? Primeiramente, se a gente olha as diversificações, seja na América do Norte e na Eurásia, quando a gente olha a carnívora como um todo, o que a gente vê é que a taxa de diversificação é alta no começo, e depois ela fica mais ou menos ao redor de zero. Zero significa nenhum crescimento. Então existe uma evidência de que no nível de carnívora existe um equilíbrio de diversidade. Nos últimos 30 milhões de anos não variou tanto assim o número de espécies de carnívora na América do Norte, nem na Eurásia. E aqui a gente vê o que está por trás dessa dinâmica. Na Eurásia, a gente vê que é primordialmente uma variação, o aumento da riqueza de espécies diminui a taxa de especiação. Enquanto que na América do Norte as duas coisas parecem acontecer. Aumenta a diversidade de espécies, cai a especiação, aumenta a diversidade de espécies, aumenta a extinção, eventualmente a gente chega num equilíbrio de diversidade.
Só que aí o bacana é, legal, quando a gente olha para os carnívoros como um todo, lembrando, são 12 famílias que contêm essa base de dados. O número de espécies está em equilíbrio. E o que está acontecendo com as famílias que compõem essa ordem? Aí que o negócio começa a ficar interessante. Esse gráfico é um pouquinho chato de ler, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, a nossa curvinha. Isso aqui é o slope, é a inclinação que sugere, se existe um slope, isso é diferente de zero, sugere que a adição de uma espécie resulta na queda de especiação quando está demonstrado em vermelho. Então, quando a gente olha na especiação na América do Norte, a gente vê uma setinha saindo daqui, voltando para cá. Significativa. Só estou mostrando as coisas que são significativas. Isso significa o quê? Que o aumento da diversidade desse cara restringe a especiação desse cara. Isso aqui significa que o aumento da diversidade desse cara restringe a especiação desse cara e aqui também. Então, quando existe um controle da diversidade via especiação, ele parece ser preferencialmente quando existe o controle da diversidade pela especiação, ele parece preferencialmente controlar a própria diversidade. Tem um caso aqui. Na extinção, isso não ocorre na América do Norte. Quando aumenta a extinção, quando aumenta a diversidade de alguém e reduz a extinção, em geral, é quando aumenta a diversidade de um outro clado potencial competidor. Quando a gente olha na Europa, o padrão se repete e é até mais contundente. A gente vê de novo, setinha saindo, voltando, setinha saindo, voltando. Ou seja, os processos dependentes de diversidade que operam dentro do próprio clado operam via dinâmica de especiação. E os processos dependentes de diversidade que operam entre linhagens diferentes operam via extinção. O que faz sentido que se chega uma nova linhagem, eventualmente uma linhagem pode levar a outra toda à extinção. Como ocorreu em alguns casos de algumas subfamílias, por exemplo, dentro de canídeos na América do Norte. Então, o que a gente mostra aqui é uma outra ideia de processo dependente de diversidade, em que as interações ecológicas, tipicamente, que são consideradas mais importantes, são aquelas que são espécies aparentadas, que são próximas ecologicamente, e assim por diante, vai, assim vai. Aqui o que a gente está vendo é que existe uma importância enorme das interações ecológicas de competição por linhagens não aparentadas, ou pelo menos não proximamente aparentadas. São famílias completamente diferentes de carnívoro, que eventualmente estão levando outras famílias quase à extinção, ou até mesmo à extinção. Então a gente, de certa forma, amplia a ideia de processos dependentes de diversidade para um mecanismo que opera entre clados diferentes, e não só dentro dos clados. E o que é bacana é que, como eu falei, quando isso ocorre, especiação sempre dentro do clado. Quando isso ocorre por extinção, é sempre entre clados. Então, gente, era isso. Eu queria agradecer a várias pessoas, em particular aos membros atuais e passados do laboratório, ao Instituto de Biologia, FAPESP, todo mundo que contribuiu dados para o Paleobiology Database, ao Edu, por ter ajudado bastante, o Gustavo recentemente na análise dos modelos lineares na terceira parte da palestra, e a vocês por escutarem. Bom, se tiverem perguntas, estou aí.